noite, seja lá o que for. Então eu vou estar hoje com vocês aqui para ajudar vocês a desenvolverem o plano de viabilidade mercadológica do TCC de vocês. Então, basicamente é disso que nós vamos falar hoje. Não precisam se preocupar em anotar, que depois eu disponibilizo o material para os professores de TCC, tá bom? Então vamos lá. Essa microapresentação, ela vai se dividir em 3 partes, né? Primeiro, a contextualização, né? Depois nós vamos falar do plano de negócios propriamente dito e, finalmente, a gente vai falar muito rapidamente sobre a diferença entre plano de negócios e Canvas. Bom, então vamos começar. Antes da gente falar propriamente dito do plano de negócio em si, eu acho importante que a gente contextualize um pouco a ideia de por que a gente faz o plano de negócios, né? Então, vocês já sabem que vocês vão passar por esse momento, né, de defesa da banca, mas mais do que simplesmente defender a ideia do projeto de vocês para uma banca, vocês precisam lembrar que isso é uma ferramenta que nós utilizamos para viabilizar o negócio. Ou seja, mais do que simplesmente pensar na banca, pensem o seguinte: o dia que vocês tiverem uma brilhante ideia, vocês muito provavelmente vão precisar de recursos. E a ferramenta que vocês vão utilizar para conseguir arrecadar esses recursos vai ser colocar o seu plano de negócios ali debaixo do braço e com ele tentar conseguir os recursos que você vai precisar. E, além disso, vocês devem lembrar que lá no primeiro semestre, os que tiveram aula comigo, estudaram um pouquinho, né, do estilo brasileiro de administrar. E aí, nós aprendemos o seguinte, né, que no Brasil nós temos um problema muito sério, né? Então, quando a gente fala de administração, muitas vezes na cabeça do leigo e muitas vezes entre administradores, há uma falsa ideia de que basta ter uma boa ideia e que isso será suficiente para ganhar dinheiro, para ter sucesso com a empresa. Então, isso parte de um princípio profundamente equivocado, que é esse aqui que a gente está vendo. Ó. Ou seja, muitas vezes se confunde talento, né, com administração. O fato de uma pessoa saber fazer salgadinho, bolo, massagem, o que quer que seja, não significa que ela tenha qualquer capacidade em termos de administração. Então veja, fazer bem alguma coisa não tem nada a ver com administração. São competências completamente diferentes. E a mesma coisa vale para a história da intuição versus administração. Tanto que no primeiro semestre de aula, quando vocês estudam comigo, eu digo assim, olha, se você tem uma intuição ou qualquer coisa do gênero, o melhor caminho para você qual é? Compre uma bola de cristal, vai ler tarô, vai fazer alguma coisa do gênero que você vai ganhar dinheiro com isso. Agora, caso contrário, administradores vão basear suas decisões e as suas escolhas em argumentos. Ah, professor, mas eu acho diferente. Então já vamos lembrar desde o início que opinião não é argumento, ok? Então, sabendo disso, nós vamos descobrir que esse estilo brasileiro de administrar, ele pode ser muito melhor, né, se vocês lembrarem, né, a lei de Murphy diz o seguinte, né, tudo que tiver de dar errado, dá. E aí um dia eu descobri uma matéria e o cara saiu com essa daqui, que o brasileiro, ao invés da lei de Murphy, ele usa a lei do mano. Então, se alguma coisa tiver a menor possibilidade de dar certo, desencana, mano, vai dar certo. Pode parecer antipática a visão dos americanos, mas a gente não pode esquecer o seguinte, a probabilidade, né, de que
algo ruim aconteça é muito grande. Para isso a gente precisa estar preparado, diferentemente do que acontece com o brasileiro. Então não adianta depois dar 3 pulinhos, fazer promessa para o santo, não sei o que lá, chorar, dizer que Deus não é brasileiro. Não, isso depende do quê? Isso depende de um trabalho sério em termos de montagem do plano de negócios. E aí, o resultado de quando a gente não planeja como deveria, de quando a gente não organiza, não dirige, não controla, que são os princípios fundamentais da administração, a gente já conhece. Basta a gente dar uma olhadinha aqui e a gente vai descobrir, né, a tristeza que é a realidade dos negócios no Brasil. Então, quando a gente olha para esse quadro resumo, né, das principais causas de mortalidade das empresas no Brasil, nós vamos descobrir o quê? Adivinha por que o cara vai lá e fecha as portas? Ora, se a gente der uma olhadinha aqui no primeiro item, a gente vai ver o que o brasileiro não faz. Ele não planeja. E sem planejamento não existem milagres possíveis. Então vamos só lembrar que o plano de negócios nada mais é do que uma ferramenta de planejamento, certo? Então, professor, eu posso matar no peito e não fazer plano de negócios nem nada? Pode, mas as consequências disso a gente sabe que não costumam ser boas, né? Então, se a gente der uma olhadinha nas estatísticas, a gente vai ver que o resultado da falta de planejamento é essa desgraça que nós vemos entra ano, sai ano, sempre a mesma coisa. Então, de forma resumida, a gente pode dizer o seguinte, olha, de cada 10 empresas que abrem no Brasil, 7 vão fechar as portas antes de completar 2 anos de vida. Professor, mas melhorou um pouquinho, mas não é o suficiente. Nós sabemos que o resultado final disso é que o cara vai abrir um negócio e ele sai numa condição muito pior do que quando ele entrou, porque além de tudo, além de ele gastar os recursos, ele sai dessa situação endividado, tá certo? Bom, agora sim, já entendemos, né, que o plano de negócios é uma ferramenta de planejamento que vai ajudar a gente a checar se vale ou se não vale a pena a gente abrir aquele negócio. Eu costumo fazer uma comparação, quando a gente fala de plano de negócios, eu costumo fazer uma comparação com o médico. Quando você vai ao médico, o médico vai pedir uma série de exames para você para chegar no diagnóstico. Pois bem, a gente pode dizer que o passo a passo de um plano de negócios são os exames que nós faríamos para conseguir fechar um diagnóstico. Sem isso, nós vamos trabalhar com o quê? Com intuição. Se você quer ter intuição, escolheu a área errada, já falei. Então, vamos lá. Basicamente, quando a gente pensa no plano de negócios, nós estamos falando do sumário executivo que a gente vai fazer só no final do trabalho. Depois que o trabalho está inteiro pronto, é que a gente faz o sumário executivo. Para que serve o sumário executivo? Basicamente, ele é aquela ferramenta que quem vai te emprestar dinheiro, ele vai ler aquilo. Se ele tiver dúvidas em relação a algum dado, o que ele vai fazer? Aí ele vai procurar detalhadamente dentro do plano de negócios. Como é que está o seu plano de marketing, como você fez sua análise de mercado, como é que está seu plano operacional e o seu plano financeiro. Então, vamos falar agora propriamente dito do plano de negócio. Aqui, assim como nas partes anteriores da apresentação, vocês têm bibliografia de apoio caso vocês queiram consultar, tá bom? Bom, então vamos lá. Basicamente, o que é um plano de negócio, gente? Ele é um documento que vai descrever por escrito quais são os objetivos de um negócio e quais os passos que precisam ser dados, né, para alcançar os objetivos desse negócio
diminuindo as possibilidades de risco e as incertezas, né? A ideia qual é? Que a gente não seja pego de calças arriadas. Bom, então o plano de negócio ele vai permitir que você identifique, restrinja seus erros no papel, em vez de deixar isso acontecer no mundo real. Então vamos lá. O que nos leva? Quais são as razões que levam a gente a fazer um plano de negócio? Eu sempre brinco com vocês dizendo o seguinte: ninguém acorda, levanta da cama um dia e fala assim, gente, eu estou com uma vontade louca de fazer plano de negócio. Não, isso não acontece. A gente faz, por quê? Porque nós precisamos. Então, internamente, o que é, na verdade, que nos leva a fazer um plano de negócio? Ele permite o planejamento das ações a serem tomadas. 2, ele vai alinhar todos os esforços da organização para objetivos comuns. E ele permite que o empreendedor identifique os principais riscos e trate de mitigá-los. E do ponto de vista externo, né, para que nós vamos fazer um plano de negócios? Ora, ele vai estudar para nós externamente, quando a gente puser o plano de negócio debaixo do braço e for atrás do gerente de um banco, por exemplo, ou de um investidor anjo, como vocês preferirem, ele vai trazer as informações sobre a viabilidade e a lucratividade do negócio. Para quem? Para potenciais investidores, para bancos, para uma incubadora de negócios, para parceiros estratégicos que você pode precisar, ou mesmo para consultores quando forem analisar o negócio de vocês. Então, basicamente, a gente tem que sempre lembrar que o plano de negócios vai ser a ferramenta que vai permitir que você consiga levantar fundos. Bom, e afinal, qual é o objetivo do plano de negócio? Basicamente, nós vamos fazer um plano de negócios para saber o quê? Vale a pena abrir a empresa? 2, se já existe o negócio, vale a pena mantê-la? Ou, terceira situação, será que vale a pena ampliar esse negócio? Então, em qualquer dessas situações, o plano de negócios é capaz de ajudar a gente a encontrar essas respostas. Então, uma das coisas que eu costumo sempre lembrar vocês é o seguinte: é muito comum ver no trabalho dos alunos, né, assim, não, porque nós vamos fazer o nosso produto, o nosso processo de forma eficiente e eficaz. Então, é bom lembrar vocês que em mercados de alta competitividade, fazer as coisas de forma eficiente e eficaz não é mais do que sua obrigação, né? Porque você tem um monte de concorrentes. E, além do que, a gente tem que lembrar o seguinte: quando nós pensamos no negócio, a gente precisa lembrar de alguma forma que nós teremos que convencer os clientes a trocarem o certo pelo duvidoso. Por quê? Porque provavelmente eles já são atendidos por algum produto ou algum serviço. Então, quando eu chego com algo novo, ele vai ter que testar. E eu vou ter que oferecer alguma coisa a ponto dele querer fazer essa troca que não é garantida, certo? Então vamos lá. Primeiro passo do plano de negócios. A gente vai definir qual será o produto, né, ou serviço que nós vamos oferecer ao mercado. Então, aqui vale lembrar vocês de um conceito importante. Quando nós falamos proposta de valor, primeira coisa, vamos lembrar da definição de valor. Então, valor é tudo aquilo que o cliente recebe, certo? Menos tudo aquilo que ele gasta para adquirir o seu produto. Então, valor, vamos lembrar, valor não tem relação com o custo de produção, valor não tem a ver com o custo para o cliente, né?
Valor é o grau de importância, né, que os nossos clientes vão atribuir ao nosso produto ou ao nosso serviço, tá certo? Bem, então, lembrando disso, vejam bem, o que vai determinar se o seu produto será vendido ou não tem nada a ver com o fato dele custar caro ou barato. Se isso fosse um critério para a decisão de compra de produtos, a gente não teria Porsche sendo vendido no mercado. Nós não teríamos iPhone, nós não teríamos produtos de alto luxo que, apesar do seu preço, foram igualmente comprados. Ora, foram comprados por quê? Porque quem comprou considerou que recebeu muito mais benefício do que custo para a aquisição daquele produto. Isso nos leva ao conceito de custo-benefício. Então, quando nós falamos de proposta de valor, nós estamos nos referindo a isso. Ou seja, o que você vai fazer, o que você vai oferecer, né, para os seus clientes, a ponto deles julgarem que vale a pena adquirir esse produto. Bom, então, quando nós falamos de valor, nós precisamos entender o seguinte: qual será o diferencial que eu vou oferecer ao mercado? E diferencial é sempre bom a gente lembrar. Diferencial não é o que você e seus colegas de grupo acham daquele trabalho. Isso não interessa. O que interessa é o que os clientes enxergam no seu produto. É isso que vai determinar o diferencial. E como é que pode ser esse diferencial? Isso que você vai oferecer para o mercado é algo melhor? Ele é diferente? Não basta só ser diferente. Ele é diferente e útil? Ele é mais barato? Ele é mais completo? Ele é mais bonito? Existe demanda reprimida para esse produto ou serviço? Vamos lembrar que demanda reprimida significa que é um conjunto de consumidores no mercado que não tem as suas necessidades atendidas, né? Enfim, você vai ter que fazer um esforço enorme, sempre lembrando que, para que o cliente adquira o seu produto, ele terá de trocar o certo pelo duvidoso. Ah, professor, mas o meu produto não tem concorrente. Tem sim, você pode não ter conseguido identificar o seu concorrente, mas existe concorrente. Seja um concorrente imediato, seja um produto substituto, beleza? Bom, e quando nós falamos de cliente, é bom lembrar do seguinte, né? Cliente é toda e qualquer pessoa, sem distinção de sexo, etnia, credo, idade, que foi, ou pode vir a ser nosso consumidor. Tá? E isso significa o seguinte: interessa a cor do cabelo do meu cliente? Não. Interessa a altura do meu cliente? Não. O que interessa? O que interessa, na verdade, é que se ele vai comprar meu produto, está valendo. Não cabe a nós julgar os nossos clientes. O nosso papel é simplesmente disponibilizar a eles valor que os motive a comprar nosso produto ou serviço. Bom, então quando vocês forem definir, eu geralmente oriento os meus orientandos a começar o plano de negócios sempre pela definição do público-alvo, né? Quem é o cliente? Então, na primeira linha do trabalho, vocês vão definir, quando vocês vão entrar na análise qualitativa dos clientes, não na análise, por enquanto, não a quantitativa. Então, vejam, na primeira linha do trabalho, vocês vão definir o público-alvo. Então, suponham o seguinte exemplo: mulheres entre 40 e 50 anos das classes AB, residentes na região metropolitana de São Paulo. Então, primeira coisa, primeira linha, você define lá as características do seu público-alvo
e aí você vai apresentar os seus argumentos. Então, qual é o sonho de qualquer aluno? O sonho de qualquer aluno é abrir o computador, abrir o Google, jogar isso aqui no Google e achar um estudo de mercado prontinho para o seu trabalho. Então, primeiro sonho destruído, isso nunca acontecerá. Tá? O que vocês vão achar? Vocês vão achar pesquisas sobre comportamento feminino. Separado, vocês vão achar pesquisas sobre comportamento etário. Separado, vocês vão achar estudos sobre as classes que vocês definiram. E separadamente, muito provavelmente, você definiu essa região porque esta região aqui tem uma concentração de pessoas com essas 3 ou 4 características ao mesmo tempo. Então, como é que você vai montar a sua argumentação? Então, sua argumentação começa assim. Então, primeira linha, aí depois, mulheres. Vem e fala tudo que vocês têm para falar sobre mulheres. Esgotou? Você achou todos os estudos que você tinha sobre comportamento feminino? Você esgotou? Você trouxe todos os dados que interessavam? Porque não é simplesmente para vocês vomitarem dados. Não adianta você dizer que mulher lê mais do que o homem se você está vendendo carro. Então, isso é um fato que elas leem mais? Talvez seja, isso é hipotético. Mas, o que interessa é o seguinte: nas pesquisas de comportamento feminino, o que justifica a maior probabilidade de uma mulher comprar um carro? Então, simplesmente dizer que elas consomem mais não é uma justificativa. Ela ajuda, mas ela é muito genérica. Agora, se você disser, olha, há uma preferência entre mulheres com carros com mais espaço para guardar objetos, sim, aí está valendo, tá certo? Então, não é qualquer argumento que vocês acham no estudo de mercado que vocês vão vomitar aqui dentro do trabalho. Vocês vão colocar aqueles que ajudam vocês a convencer alguém de que sim, aquele seu produto é adequado para este público. Então, você vem com tudo sobre mulheres. Tudo que você levantou de dado que você achou relevante. Aí depois você vai começar. Em relação à faixa etária, você vai vir com todos os dados sobre comportamento etário. Aí depois, eu simplesmente estou fazendo isso exatamente na mesma sequência em que eu defini as características do meu público-alvo. E aí, finalmente, tudo sobre comportamento das classes A e B. Beleza? Então, quanto mais argumentos você tiver em cada um desses 3 cortes que você escolheu, mais sólida vai ficar a sua argumentação. Professor, mas eu achei uma pesquisa, e a pesquisa tinha essas 3 coisas juntas, e eu só citei essa. Então, azarteu, porque essa pesquisa, uma única pesquisa, não é suficiente, né, para você conseguir sustentar a sua argumentação. Tá bom? Bom, uma vez que nós definimos o público-alvo, nós vamos agora estudar as condições gerais do mercado, né? Para isso, a gente precisa lembrar de uma teoria que a gente aprendeu lá no primeiro semestre, que se chama teoria de sistemas. Qual é o princípio básico da teoria de sistemas? A gente parte do princípio que empresas não existem isoladas do universo, muito pelo contrário. Elas trocam intensas relações com o seu ambiente externo e vice-versa. Então, vocês aprenderam, né, que as empresas são muito mais influenciadas pelo ambiente externo do que elas são capazes de influenciar. Então, isso significa que todo negócio está inserido dentro de um sistema maior e ele vai sofrer influências de todo mundo, enquanto que a capacidade dele de influenciar essas esferas é muito menor. Então, é por isso que nós estudamos o ambiente.
E eu goste ou não goste, eu vou ter que lidar com essas influências. Então, do ponto de vista da administração, por uma questão didática, nós subdividimos o ambiente externo em duas partes, macroambiente e o ambiente setorial. Então, vamos lembrar do seguinte, que microambiente, é bom vocês anotarem, não tem nada a ver com o ambiente interno da empresa, ok? Existem várias formas da gente nominar, né, o ambiente setorial. E está aqui para vocês. Ah, professor, por que tem esse monte de nomes? Porque tem autor de administração que não tem nada a fazer da vida, então ele fica inventando o nome. Então, aqui ficam todos os nomes para vocês não se confundirem, né? Mas a gente vai falar do macroambiente e do ambiente setorial. Qual é a característica fundamental do macroambiente? O macroambiente são essas forças maiores que atuam sobre a sociedade como um todo, inclusive as empresas. Tá? E qual é a característica do macroambiente? O que diferencia macro e ambiente setorial? O macroambiente nós consideramos que são forças incontroláveis. Tá certo? Isso quer dizer o quê? São forças sobre as quais as empresas não têm condição de atuar. Enquanto que o ambiente setorial é o ambiente mais próximo da organização e com relativa possibilidade de manipulação dessas variáveis. Então vejam, eu consigo influenciar clientes, concorrentes, acionistas, fornecedores. Diferente do que acontece, por exemplo, com a demografia. Tá certo? Então, aqui nós falamos de forças incontroláveis e aqui nós falamos de forças relativamente controláveis. Bom, tendo lembrado disso, professor, mas por que a gente tem que fazer a análise de ambiente externo? Voltamos de novo ao exemplo do médico. Ora, como é que o médico vai te dar um diagnóstico se ele não pedir exames? Tá certo? Então, o objetivo da análise do ambiente externo é detectar oportunidades e ameaças, saber se os clientes não mudaram, né? Clientes mudam o tempo todo, né? Comparar minha margem de lucro com a dos concorrentes, conhecer melhor o nível de competitividade do mercado onde eu vou entrar e, obviamente, assim, fazer melhores escolhas estratégicas, tanto no momento atual, agora, quanto no futuro, porque a gente vai estudar tendências. Então, vamos lá. No macroambiente, é bom a gente lembrar o seguinte, quando a gente vai estudar um macroambiente, existe uma força que todas as empresas vão ter que encarar. Essa força é a economia. Então, todos os trabalhos, de todos os produtos e de todos os serviços terão de analisar o ambiente econômico. Tá certo? Agora, vejam, para alguns negócios a demografia é irrelevante, para outros é muito importante. Então, por exemplo, demograficamente falando, a gente sabe que o Brasil está em pleno processo de envelhecimento. Ora, para alguns negócios isso é muito importante, para outros negócios isso é irrelevante. Ora, a mesma coisa vale, por exemplo, para o clima. Vai ter empresa que vai ser duramente afetada pelo clima e vai ter empresa que não vai sentir esses efeitos com tanta intensidade. Então, eu vou deixar aqui para vocês a conceituação, né? Então, nós vamos dizer que no macroambiente nós temos as variáveis incontroláveis, né? O administrador não consegue, né, manipular de alguma forma essas forças, né? Então, o máximo que a gente faz é identificar as oportunidades e ameaças e como nós vamos lidar com elas. Para ajudar vocês, existe um acrônimo que nós usamos em administração, que é o PESTEL. O que é o PESTEL? É para lembrar a gente dos fatores que compõem o macroambiente e não deixar ninguém de fora. Professor, eu vou ter que analisar todo mundo? Não, acabei de falar.
O único que todos vão analisar é o ambiente econômico. Os outros vai depender das características do seu negócio. Pestel é um termo em inglês, né? Em português a gente teria que adaptar para pestal, tá certo? Bom, aqui tem exemplos para vocês, né, de variáveis que vocês teriam que controlar em cada um desses ambientes, né? E aqui nós temos o microambiente. Agora sim, nós estamos falando dessas forças próximas à organização. Então, esse conjunto de variáveis com as quais nós vamos lidar são aquelas que a gente tem algum grau de possibilidade de manipulação. Pois bem, uma coisa importante, perdão, deixa eu voltar aqui. Essas forças, justamente porque elas são mais próximas da organização, elas precisam ainda mais da nossa atenção, né? Porque ali estão os nossos clientes, nossos concorrentes, fornecedores. E aí a gente precisa lembrar do seguinte, isso sempre que a gente falar de análise setorial, nós estamos falando da cadeia produtiva de um setor. Nós nunca estamos falando de uma empresa. Então, por exemplo, quando eu falo do ramo automobilístico, ou do setor automobilístico, eu estou falando de toda a cadeia produtiva que envolve aquele setor. Eu não estou falando da Fiat ou da Ford, eu estou falando de todas elas juntas, desde os fornecedores de matéria-prima até os distribuidores. É sempre bom lembrar disso, para na hora que vocês forem fazer a análise setorial, não falarem de uma empresa, ok? Então, nós vamos analisar no ambiente setorial o setor como um todo, a gente precisa entender o que é esse setor. Nós vamos fazer a análise dos clientes, tanto qualitativa quanto quantitativa. Nós vamos fazer a análise dos concorrentes, quantitativo e qualitativo, dos fornecedores e da comunidade. Eventualmente, talvez a gente tenha que analisar a sociedade civil e governo. Bom, quais são os fatores que estão lá no trabalho de vocês que vocês vão precisar levantar em relação ao ambiente setorial como um todo? Primeira coisa é lembrar vocês do seguinte, né? Quem é o ramo? É o ramo automobilístico, certo? E a cadeia produtiva não é para vocês fazerem textão, gente. É simplesmente uma imagem. Onde vocês vão achar todas essas informações? Dependendo do setor, gente, vários setores disponibilizam estudos sobre o setor. Então, a Anfavel, tanto faz, né? Toda associação setorial geralmente oferece estudos para o mercado, né, sobre aquele setor. E você vai achar o estudo fresquinho desse ano? É óbvio que não. Por quê? Porque esses estudos são vendidos, né, para os seus associados ou interessados naquele setor. Então, você já conseguiu um estudo de 5 anos atrás. Beleza, é esse que você vai usar. Agora, tem setor que praticamente do ano anterior você já consegue. Então, vamos lá. Caracterização do ramo. Então, vamos lá. Ramo automobilístico e o desenho da cadeia produtiva. Então, cadeia produtiva. Fornecedores, transformadores e distribuidores. É um desenho, não é um textão. Participação no PIB e no PEA. Aqui ninguém vai discutir PIB e nem PEA. PEA, para quem não lembra, População Economicamente Ativa. Vocês não vão falar disso no Brasil ou em São Paulo. Nós estamos falando de quanto aquele setor representa dentro do PIB e quanto ele emprega de mão de obra. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a indústria automobilística ela representa 6% do PIB nacional, apesar de gigantesca. Tá? Então não estranhem quando vocês acharem que aquele setor representa 0,0000x do PIB nacional. E o PEA tem duas formas de vocês acharem. Esse setor emprega 10 mil pessoas diretamente, mais 20 mil indiretamente. Ou você pode achar em termos percentuais. Esse setor emprega 15% da mão de obra nacional.
Tanto faz, é a mesma coisa. Evolução histórica do faturamento do setor significa que nós vamos levantar, preferencialmente, contando de hoje para 10 anos para trás, como foi o faturamento daquele setor. Tá? Quanto foi que faturou aquele setor? Porque o que nós vamos ter ao longo de 10 anos? Nós vamos saber se aquele setor está crescendo, se ele está decrescendo ou se ele está estagnado. Tá? De novo, isso é um textão? Não, isso não é um textão, isso é um gráfico de barras, simples por sinal. Professor, eu achei os dados separados, beleza. Você pega ano a ano, junta, você vai conseguir montar esse gráfico. Bom, grau de concentração, profissionalização e mecanização. Então, o que é o grau de concentração de um setor? O grau de concentração ele vai demonstrar o quanto aquele setor está ou não concentrado na mão de poucas empresas. Lembram disso? A gente chama isso de oligopólio. O extremo da concentração é o que nós chamamos de monopólio, uma só. Oligo, poucas, monopólio, um. Então, qual é o grau de concentração? Para a gente ter uma ideia, eu vou comparar para vocês dois setores. Então, o setor automobilístico é um setor altamente concentrado. Você tem praticamente meia dúzia de empresas que dominam o mercado. Agora, se a gente pensar no setor de boteco, nós vamos ver que é um setor completamente pulverizado. Quer dizer, ninguém domina aquele setor. Em termos de profissionalização, ora, a profissionalização diz respeito ao quanto o setor é profissionalizado, tanto em termos de uso de maquinário quanto de mão de obra qualificada. Então, quando a gente pensa no setor automobilístico, ora, ele é um setor altamente profissionalizado. Por quê? Maquinário específico e mão de obra específica, tá certo? Agora, quando nós pensamos num boteco, o que a gente vai descobrir? Baixíssimo grau de profissionalização. Por quê? Precisa de material muito específico para fazer um boteco? Não precisa. Precisa de mão de obra altamente qualificada para abrir um boteco? Não. Então, ele é um setor com baixo nível de profissionalização. E, finalmente, o grau de mecanização de um setor é a possibilidade de nós substituirmos mão de obra por máquinas. Então, por exemplo, quando a gente pensa no setor automobilístico, provavelmente tem fábricas hoje no mundo funcionando que precisa de, sei lá, 30 pessoas para fazer aquela fábrica girar, de tão automatizada que ela é. Enquanto que quando nós pensamos no boteco, não tem como mecanizar aquilo. Aquilo depende essencialmente de trabalho humano. Então, o setor automobilístico apresenta alto grau de mecanização, enquanto o setor de botecos ele apresenta baixíssimo grau de mecanização. As exportações e importações vão depender um pouco das características do seu negócio. Serviços, de maneira geral, são pouco afetados por exportações e importações, mas produtos, muitas vezes, hoje é muito difícil a gente não considerar exportação e importação daquele setor por causa da China. Então, por exemplo, você vai lidar com vestuário. Eu abri qualquer negócio ligado a vestuário sem fazer uma análise de exportações e importações. E tendências são aquelas que vão ditar os rumos daquele setor. Então, lembrando que nós estamos falando do setor como um todo. Então, por exemplo, nós vemos hoje claramente que há uma tendência na indústria automobilística a procurar por fontes renováveis de energia. Eletricidade, energia solar, o que quer que seja. Isso é uma tendência daquele setor. Outra tendência são os carros autonavegáveis, né? É uma outra tendência desse setor. Então, quando nós falamos das tendências, em qualquer um desses casos, sempre lembramos, nós estamos falando do setor como um todo. Bom, uma coisa que é importante a gente lembrar
é assim, professor, por que a gente começa o estudo de mercado pelo mercado? Ora, vamos pensar um pouquinho. Se eu estudei o mercado e eu descobri que as pessoas não se interessam por aquele produto, ou o volume de clientes não é suficiente para justificar aquele produto ou aquele serviço, não há motivo para a gente dar sequência naquele estudo, tá certo? Então, por isso que a gente começa pelo mercado. Então, uma vez que nós estudamos o mercado, a próxima etapa qual é? É a parte de viabilidade operacional, né? Que é quando vocês vão montar um fluxograma, né, de como é que o seu negócio, primeiro, como o cliente chega até a sua empresa, e depois que ele chega na sua empresa, o que acontece dentro da empresa, passo a passo, até chegar o produto final nas mãos dos clientes. E aí, depois, vocês vão passar, né, pelas finanças. Aí vocês vão estudar a viabilidade financeira do negócio, tá certo? Então, fica o material e aí fica uma dúvida na cabeça de vocês. Ah, professor, mas por que a gente fez o Canvas, né? Que é o Business Model em inglês? A gente já fez o Canvas, por que a gente precisa fazer um plano de negócio? O plano de negócio é chato. Então, vamos lembrar o seguinte, o Canvas ele foi desenvolvido como uma ferramenta para leigos. Ele é feito para qualquer pessoa que queira abrir um negócio, para que ele consiga pensar o negócio como um todo e aquilo gerar dúvidas sobre a operacionalização daquele negócio. Um plano de negócios é diferente disso. Por quê? Porque ele vai trazer todos os argumentos e todas as projeções em profundidade. Então vejam, uma coisa é igual a outra? Não, uma coisa não é igual a outra. Isso aqui é uma ferramenta que a gente dá na mão de um médico, a gente dá na mão de um engenheiro e ele vai lá e desenha um negócio. Isso aqui não. Isso aqui é uma ferramenta da nossa área que a gente precisa saber manipular. Obrigado, gente, pela atenção. Espero que eu tenha sido útil para vocês. E aí eu mando material para os professores. Até mais!